Essa ótica que eu estou procurando trazer, que evidentemente tem um pano de fundo pela humanização, porque a humanização é a expressão do respeito, um lado da humanização é quase um pleonasmo, porque nós somos seres humanos cuidando de seres humanos, então é quase redundante falar de humanização. Mas a humanização ela foi um gancho, ela foi um recurso para, inclusive, que as mulheres chamaram a atenção, que as mulheres puxaram esse fio para dizer, olha, me trate como ser humano. Eu estou tendo um filho. Eu não sou um objeto. Eu estou tendo um filho. Então, o que foi muito bacana é que toda a produção científica e que veio avassaladoramente de uns anos para cá, ela respaldou as decisões de humanização. Então, lá quando eu me formei, lá há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, que a gente botava um bebê grudado no corpo da mãe, a gente botava por ideologia, por identificação, por um cuidado, e hoje a gente continua isso valendo, mas essas bactérias, por exemplo, a gente sabe as vantagens da bactéria, a gente sabe as vantagens da temperatura, etc. E nessa ótica surge o que hoje é um embate, quase um embate, que é onde é o melhor lugar para parir. Porque a gente a vida inteira pariu em casa. A gente a vida inteira pariu lá nos anos, sei lá, nas cavernas. A gente pode até não ter fé, a gente pode andar para trás e discutir isso, mas quem aqui tem, não precisa ser tão jovem, mas quem aqui tiver avô, bisavô vivo, nós parimos em casa, com as parteiras. Muitas mulheres no Nordeste, no interior, muitas mulheres na Amazônia têm filho nas suas casas. Então, essa discussão é uma discussão que a gente não pode se furtar, ela é muito polêmica, mas o ambiente em casa também pode representar um espaço de segurança para parir. Evidentemente, precisa estar cuidado. Eu não falo isso da minha cabeça, eu falo isso porque tem publicações em revistas de impacto mostrando a segurança do parto domiciliar, especialmente uma revista publicou uns anos atrás uma base de dados muito grande em partos, mostrando inclusive que o segundo filho em casa era mais seguro do que o hospital, e isso gera uma borbulha no meio acadêmico, no meio médico, no meio assistencial, mais tecnologicamente falando, e isso é uma polêmica, isso é uma questão. Aqui no meu estado, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, eu como médico, eu não sou autorizado a assistir um parto em casa e eu respeito essa regulamentação por conta de que eu sou regulado pelo meu Conselho Regional de Medicina. Mas eu não me furto a dizer que nós temos discussão científica em torno disso, que isso não é uma invenção nem da minha nem de outros profissionais, isso é resultado de estudos, isso é resultado de publicações médicas. A gente pode e deve buscar lugares ou transformar os locais institucionais de nascimento em locais que sejam onde a mulher se sinta confortável para ter o seu bebê. Isso é um desafio que a gente tem que... Então, assim, muitos lugares hoje entenderam isso, colocam banheira, colocam bolas, colocam ganchos para que possam puxar um pano, etc. Isso favorece muito, colocam um dimmer na luz, colocam temperaturas aquecidas, etc. Isso é muito legal, mas a gente pode também transformar lugares que não sejam isso em locais agradáveis, onde as mulheres possam assumir a sua posição mais de conforto, onde a porta esteja fechada, onde o assunto ali seja o nascimento, onde a temperatura esteja adequada, onde a luz esteja o suficientemente claro para que a gente possa trabalhar, mas o suficientemente escuro para que a ocitocina seja sintetizada e onde ela possa viver esse processo com menos dor, com mais conforto biológico, com mais conforto emocional. Isso é um desafio a nós que estamos trabalhando dentro das instituições a conseguir conquistar junto com as mulheres esses lugares para que o nascimento possa ser de fato uma experiência de saúde, de alegria, de vida, inclusive quando ele não é bom. Inclusive quando temos um prematuro extremo, inclusive quando temos um bebê que precisou de oxigênio, inclusive quando temos um bebê que tem alguma síndrome. Isso tudo tem que ser muito bem cuidado, porque não há dia na vida de um ser humano mais feliz do que o dia do nascimento. Nós profissionais de saúde, temos que botar isso no nosso interior, porque nós estamos trabalhando com a alegria, com a saúde, com a vida dos outros.
A gente quer isso, para a gente não pode não querer isso para o outro. Então, a gente não pode transformar aquele dia ali com mais um. Claro que eu já vi milhões de partos, eu não sei quantos partos, 35 anos que eu vivo isso, eu não sei. Agora, eu tenho certeza que cada parto eu tenho que me comportar com o respeito necessário para que aquele casal que seja, inclusive hoje, homoafetivo, que esteja tendo um bebezinho, não é necessariamente um casal hétero, muitas mulheres estão tendo filhos, duas mulheres tendo filho, eu vejo muito amor nesse momento também. Então, eu acho que isso tudo, a gente tem que incorporar essa posição de não dominação. Ali, o espaço não é nosso, o espaço é do casal, o espaço é da família que está tendo um bebê. A gente ali está convidado para atender esse bebê e devemos nos comportar como convidados, fazer o necessário, ajudar o suficiente e respeitar esse momento que em mais de 90% das vezes é um momento de pura fisiologia. Em 99% a gente dá uma ajudinha e em 1% das vezes, falando muito friamente em nome da estatística, a gente intervém, a gente passa tubo, a gente bota medicação, a gente faz massagem cardíaca, mas veja só, eu estou falando de 1%. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, isso não é um dado da minha cabeça. Estou falando que em 1% das vezes eu entro. Eu boto tubo, eu massageio, eu dou medicação. Em 9% eu ajudo. E em 90% eu devo não atrapalhar. Eu devo favorecer. Eu devo não afastar. Eu devo fazer essas coisas que a gente vem falando. Contato pele a pele, temperatura, mamada, respeito, fisiologia, calor. Esse ambiente que deve ser o de maior respeito possível ao nascimento de um bebezinho. Eu boto muita ênfase assim das condições de fisiologia que o bebê precisa encontrar para nascer e para ter essa passagem, porque é muito simbólico e muito marcante a primeira respiração. Ela, objetivamente, ela é muito biológica, vamos dizer assim. O bebê bota a cabeça de fora e respira. Se não tiver respiração, não tem vida. Então ele precisa respirar e a melhor maneira dele fazer isso é passar pelo processo fisiológico, biológico das contrações uterinas. Mas eu falo muito na ambiência, eu falo muito na privacidade, eu falo muito da questão que a mulher não pode se sentir observada, não pode se sentir, Michel Odan inclusive fala isso, ela tem que se sentir segura, ela não pode se sentir ameaçada, ela não pode se sentir um objeto de observação. Se a gente tiver a abstração necessária e, por favor, muito contextualizada, é como os mamíferos na natureza têm os seus bebês. Agora, não vamos cair na questão assim superficial, clichê, de comparar um parto de um elefante, de uma baleia, de um chimpanzé, mas objetivamente os mamíferos estão sintetizando ocitocina nos seus nascimentos e a ambiência é muito importante. Então, nessa ambiência, se a gente não tem uma banheira, se a gente não tem uma bola, se a gente não tem um local de uma sala de parto humanizada, isso, por favor, não é um impeditivo para um bom nascimento. E eu falo especialmente se a gente estiver participando de maternidades, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. A gente tem no SUS maternidades que estão se desafiando a se humanizar, que têm ambientes respeitosos. E tem outros, entre aspas, muito tradicionais, que isso não onde não tem essa condição física a priori, mas a gente pode transformar. Se a gente tiver uma banqueta, se a gente fechar a porta, se a gente escurecer a sala, se a gente transformar esse ambiente num ambiente como eu estou aqui defendendo, idealizando e conversando, mesmo que seja uma sala cirúrgica, a gente pode chegar à mesa de cirurgia para o canto, pode botar uma banqueta, pode criar condições onde essa mulher possa se sentir em condições de autonomia, de respeito, de segurança, para ter o seu bebê. Isso tem que ser um direito universal. Isso não pode ser um direito de quem compre. Isso tem que ser um direito garantido por todos, porque esse respeito não deve estar vinculado à classe social, não deve estar vinculado a gênero, não deve estar vinculado à raça, não deve estar vinculado a esse tipo de poder. Quem tem esse poder é a mãe. Quem tem esse poder, quem tem que ter
Esse respeito são os casais, especialmente as mulheres que estão parindo. Se estiverem no SUS, a gente consegue fazer. Se no SUS tiver uma bola de pilates, de yoga, uma bola onde ela possa balançar, buscar um conforto, melhor. Se ela puder tomar um banho de chuveiro quente para amenizar a dor, melhor. Se tiver uma banheira, melhor. Se tiver uma musiquinha, ambiente, melhor. Mas a questão é a decisão de quem cuida e o reconhecimento de quem vai ter esse bebê, que isso é um direito. E isso é em nome do bem nascer. Isso não é em nome de nada além disso. Isso é em nome do que nos traz, todos nós aqui nascemos. E é um evento que tem que ser respeitado como tal. E como tal é da mulher. E como tal tem que ter respeito.